Que a paz e o infinito amor de Jesus nos envolva a partir desses instantes. Procuramos acerenar nossa mente, nosso coração, para sentir a presença dos benfeitores espirituais. Saudemos ao nosso anjo da guarda, agradecendo a esse benfeitor por nos assistir, nos conduzir no bom caminho, nos sustentar nas provas da vida, dando-nos força para suportá-las. Saudemos a Maria, a doce mãe de Jesus, nossa mãe de amor, de misericórdia, rogando a ela que interceda por nós junto ao teu Filho, o nosso Mestre Jesus. Ao Mestre, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo Evangelho de luz que nos guia, nos orienta, nos mostra o caminho que leva até o Pai. Abençoa-nos, Mestre, para fortalecer em nós o desejo sincero de vivenciar as suas lições de amor no nosso dia a dia. Rogamos ao Mestre que ele eleve até Deus o nosso sentimento de gratidão. Gratidão pelas bênçãos, pelas dádivas que nos são renovadas a cada novo dia dessa existência. E em sinal de gratidão, reverenciamos ao nosso Pai através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas, e liberta-nos do mal. E assim, com a permissão de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos benfeitores que nos assistem, nós damos por iniciada as nossas reflexões de hoje. Que assim seja. Quando se aproxima o final do ano, geralmente fazemos um balanço do ano que está terminando e fazemos novas propostas para o ano que se inicia. Olhamos para trás, fazendo uma retrospectiva do que vivemos naquele ano que termina. Valorizamos o que foi bom, o que foi justo, o que foi belo e nobre. E é importante anotar o que aprendemos, o quanto crescemos com as experiências vividas, mesmo que algumas não tenham sido tão agradáveis, elas nos deixaram alguma experiência. Elas nos ensinaram algo, nos tornaram mais fortes. Em todo o universo, a vida sempre se renova. A cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado, de recomeço, de renovação. E será que podemos ter um ano novo, guardando as sombras do ano velho, repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos condicionamentos? Se observarmos a natureza, ela nos dá uma lição de que tudo se renova para surgir de forma restaurada. As velhas folhas são substituídas pelas folhas mais jovens, as flores caem para despontar os frutos e os frutos deixam as sementes para uma nova vida. Cada ano que se inicia, gostamos de fazer uma lista de propostas para o ano novo. Algumas pessoas têm o hábito de rituais, como por exemplo, vestir branco, vestir amarelo, fazer alguma simpatia com sementes de romã, de uva. Mas sabemos que nada do que fizermos externamente vai transformar nossa vida. A única coisa que podemos realmente transformar é a nós mesmos. E modificando o nosso mundo interno,
modificaremos o ambiente em que vivemos. Já pensamos em fazer uma lista das virtudes que podemos nos esforçar para alcançar no ano novo, no ano que se inicia? Muitas vezes nos queixamos do mundo onde realmente existem vários pontos de conflito, de guerra. Mas o que temos feito para tornar o mundo melhor? Será que está em nosso alcance o poder de criar algum laço de paz e de amor? Muitas vezes, um conflito pode ser apaziguado com um simples telefonema, uma visita, um pedido de perdão. Essa atitude tornaria o mundo pelo menos um pouquinho melhor. E já pensamos se muitos tiverem também essa pequena atitude? Nos queixamos das pessoas. Será que cultivar a benevolência, a bondade, a caridade, lembrando daqueles princípios básicos de uma relação, que são o respeito, a empatia, tornariam as relações entre as pessoas melhor? Respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitados. E lembrar que a empatia nos convida a pensar, a imaginar como me sentiria se fosse eu naquela situação. Ou seja, me imaginar no lugar do outro. Nossa convivência ficaria mais leve, mais suave. E aí, na nossa lista, nós poderíamos também incluir a paciência. Ser paciente significa ser sereno, tolerante com os demais, compreender que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas. Significa, em essência, fortalecer o nosso autocontrole, a nossa autoconfiança. E o otimismo? Olhar para a vida, ampliando a nossa confiança em Deus, na sua justiça. Isso nos auxilia a evitar o medo, a insegurança, a ansiedade. O otimismo traz a alegria, que combate a tristeza, combate a depressão. E nós podemos exercitar o otimismo em nossas ações, estimulando os bons pensamentos, estimulando a esperança. E dentro dessas virtudes, nós podemos colocar o contentamento, está muito ligado ao otimismo, que é a virtude que nos ensina a aproveitar as boas coisas que nos acontecem, a ficarmos felizes nessas circunstâncias e tornar isso um hábito. Quanto mais exercitarmos, mais aquele hábito vai se tornar constante em nossa vida. E com relação às frustrações, podemos aprender a aceitar as frustrações, acrescentando em nossa vida, em nossa lista, a resiliência, que é compreender que situações ruins, elas podem acontecer e vão acontecer, mas que delas podemos extrair lições preciosas em vez de ficar presos àquele sofrimento. Controlar aqueles pensamentos circulares que ficam rodando com insistência em nossa mente. Nas orientações da espiritualidade, tem sido muito repetida para orientações para que não fiquemos focados nesses pensamentos repetitivos. As orientações são para que
tenhamos controle mental, que procuremos ocupar a mente com pensamentos saudáveis, positivos, para que, quando esses pensamentos circulares voltarem querendo ocupar a nossa mente, ele já encontra a nossa mente ocupada com ideias mais saudáveis. Uma outra virtude que podemos colocar em nossa lista é a reflexão. Refletir significa aprofundar o pensamento, buscando analisar as conexões que conseguimos identificar sobre um fato ou um tema. Mas para que possamos desenvolver a reflexão, é necessário sabermos nos tranquilizar a nossa mente, destinar um tempo para nos desligarmos da agitação do dia, cultivando pequenos momentos de paz, de tranquilidade, cultivar o silêncio interior, desconectar das redes sociais, das questões do mundo por alguns instantes e voltar para nosso íntimo, porque a partir dessa reflexão nós podemos alcançar a harmonia, a sabedoria, o esclarecimento. Essa questão da reflexão está muito ligada à meditação, mas nós temos que saber o que nós vamos meditar, como usar a nossa mente a nosso favor. Algo que podemos também integrar a nossas propostas para o próximo ano é a generosidade. A generosidade está relacionada com compartilhamento. Ser generoso é exercitar a doação ao próximo de tudo o que tenhamos a ofertar. Uma palavra amiga, um olhar carinhoso, um alimento para quem tem fome, uma mão estendida para quem precisa se reerguer. Muitas vezes passamos por experiências dolorosas, às vezes até angustiantes, e precisamos buscar motivação para a vida, encontrar algo que dê sentido à nossa vida. E aí lembramos de pessoas que ficaram muito mal, que passaram por situações realmente dolorosas e conseguiram superar a dor a partir do momento que dedicaram parte da sua vida a ajudar os outros. Os sentimentos altruístas nos fazem perceber um sentido muito mais profundo da vida. Podemos, por fim, incluir na nossa lista a disciplina. Disciplina como virtude que pretendemos cultivar no próximo ano. Essa virtude pode nos ajudar muito na concretização de todas as outras, porque ela consiste na força interior que nos permite alterar os velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir melhorar, decidir mudar, mas em colocar em prática aquilo que decidimos. E a disciplina é a virtude fundamental para que as transformações possam ser alcançadas. E a disciplina, ela está de mãos dadas com a perseverança e o progresso. Desenvolver virtudes é liberar aquilo que trazemos em potencial no nosso íntimo. É reviver a corrente cristalina e incessante do bem para o qual Deus nos criou. Não nos esqueçamos que o Mestre Jesus nos orientou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu, o reino de Deus. Que possamos renascer, renovando os nossos propósitos no bem a cada dia, nos esforçando para superar os obstáculos, agradecendo à providência divina a permissão de mais um ano aqui encarnados nesse planeta maravilhoso em que vivemos. Que Deus nos abençoe, renovando em nós a fé
e a esperança. Feliz Ano Novo! E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por essa oportunidade de aqui nos reunirmos para reflexões em torno do Evangelho, vibremos pela paz entre os homens. Que a paz de Jesus envolva nesse momento cada coração em conflito. Vibremos pelos lares, pelas famílias, especialmente as famílias que passam por carências materiais, emocionais, espirituais. Vibremos pelas crianças e pelos jovens, em especial por aqueles vítimas dos conflitos e das guerras. Vibremos pelos enfermos que sofrem sem esperança de cura, que sofrem sem condições a um tratamento adequado. Que os médicos do espaço, que trabalham na equipe de Dr. Bezerra de Menezes, leve a cada um a medicação que alivie as dores físicas e as dores morais. Vibremos pelos que se encontram encarcerados, tanto os encarcerados do corpo, mas especialmente os encarcerados da alma, encarcerados nos vícios, na prostituição, nos crimes, os encarcerados nas obsessões, nas depressões, nas doenças mentais. Vibremos por todo aquele que nesse dia se encontra abandonado, solitário, sem fé, sem esperança, sem um teto para se abrigar, sem o alimento em sua mesa, sem um trabalho que lhe dê uma remuneração digna. Se nos for permitido, vibremos por nós mesmos, pelos nossos familiares, parentes, amigos e por aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Entregamos à espiritualidade uma vibração de muita paz, de muito amor, para que ela seja direcionada onde mais se faça necessário nesse dia. E se nos for permitido, que vibremos por nós mesmos. Graças a Deus. Feliz Ano Novo. Que esse Ano Novo seja portador de fé, de esperança e de paz. Graças a Deus, a Jesus, e que assim seja.